Olá, meus queridos e amados irmãos, graça e paz a todos. Deus esteja presente em suas vidas, em cada coração, em cada família. Eu louvo a Deus por suas vidas e é um prazer muito grande nós estarmos juntos outra vez. Desde que começou essa quarentena, cada um tentou se resguardar em sua própria casa. E é uma questão de obediência às nossas autoridades sanitárias. E com a graça de Deus, Deus tem nos livrado desse mal, dessa peste perniciosa que assola todo o planeta Terra, está ferindo gravemente o nosso Brasil e, sobretudo, nosso estado e a nossa cidade. Mas Deus está nos guardando, nos livrando. Já tivemos algumas perdas em nossa família, mas temos que continuar confiando no poder de Deus. Eu creio que não temos uma outra escolha, não. Continuar confiando no poder de Deus. Amém? E hoje eu tenho a satisfação, a alegria de poder tentar, vamos dizer assim, substituir a professora Jane, da escola bíblica da classe Manancial. E confesso para os irmãos que não é fácil substituir a professora Jane. Quem sou eu para substituir a professora Jane? Porque ela é demais. Ela nasceu para ensinar. Eu não sei o que ela está fazendo, trabalhando em empresa. Ela deveria ser diretora de escola. Ela tem todo jeito de diretora, assim, enérgica, né? Uma pessoa que toma atitude, toma frente. É uma bênção, professora Jane. Louva a Deus pela vida dela. E eu estou aqui apenas para tapar um buraco, quebrar o galho, porque ela precisava de um descanso, que ela vem todos os domingos ensinando. E nós devemos, irmãos, ajudar uns aos outros. O que eu estou fazendo é dando um exemplo. Nós precisamos nos ajudar mutuamente. A palavra de Deus nos diz que tudo que nos vier à mão para fazer, devemos fazer conforme nossas possibilidades. Que depois que morrer, depois que partirmos deste mundo, nada há mais o que fazer. Então, enquanto nós estivermos com vida, estivermos respirando ar, vamos servir a Deus, servindo uns aos outros. Amém, queridos? Então, às vezes eu faço um convido, a pessoa fica reticente, se isola, não sei por que razão. Eu não o chamo mais, não convido mais. Convido uma, duas vezes, não quero mais, eu também não chamo mais. Porque nada tem que ser forçado. A Bíblia nos ensina que não devemos fazer nada nem pela força e nem pela violência. Assim diz o Senhor, mas sim pelo meu Espírito. Então, se Deus toca o seu coração, mas você não rejeita, você não aceita, a gente não pode forçar nada. Né? Nada forçado dá certo. Então eu quero substituir a professora Jane. Só que eu disse para ela, professora Jane, eu vou dar um tempo nesses estudos que você vem fazendo. Para nós, todo domingo de manhã, falando sobre os conflitos da vida. E cada domingo ela traz um tema a respeito desse assunto, que a própria revista tem essa orientação. Então nós vamos dar um tempo a respeito desses assuntos e eu quero, junto com vocês, continuar garimpando a Bíblia, tentando descobrir pepitas novas dentro da palavra de Deus. Nós, domingo passado, pregamos
em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6. Eu tinha dito Efésios, mas eu errei. Peço desculpas. Filipenses capítulo 1, versículo 6, porque foi um louvor que o Zaidan cantou para nós, que me inspirou para falar sobre esse assunto. O louvor da Renascer Praise, chamado Promessa. E o Zaidan gravou com muita propriedade, né? E até desafiei também a minha sobrinha lá de Macaé, Cacau, que ela canta muito bem, ela tem uma voz linda. Eu falei, Cacau, eu queria que você também tentasse gravar esse louvor que a gente vai colocar no culto assim que você conseguir gravar e mandar para a gente. Então, numa voz diferente também eu gostaria de ouvir esse louvor que mexe muito comigo, né? E acho que mexe com quase todos nós. Pessoal do Rio de Janeiro, que mando para eles também o link, todos respondem, puxa, que bênção, né? Foi esse louvor. E vou continuar garimpando essa mesma passagem. Então, continuando o nosso estudo, Filipenses capítulo 1. E nós vamos nos aprofundar no versículo 6. Mas antes de ler o versículo 6, eu quero ler o versículo 8 com vocês. Filipenses 1:8. Tem uma palavra para esse momento, principalmente para as minhas ovelhas, para todas elas, até mesmo aquelas que estão afastadas, que se afastaram de nós, mas que eu amo do mesmo jeito. E está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 8, quando Paulo escreveu para os filipenses. E eu quero fazer uso dessas palavras na minha vida, porque é uma palavra do meu coração para vocês. Diz assim: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Essa palavra, quero fazer uso delas para você que está me ouvindo. Que Deus é testemunha da saudade que eu e minha esposa sentimos por todos vocês nesse momento de confinamento social, desse afastamento. E eu creio que nós estamos sentindo muita saudade uns dos outros também. E até aqueles que estão distantes, que se afastaram por alguma razão, eu os tenho guardado em meu coração. Se eu pudesse, eu sairia de casa em casa abraçando todos vocês. Mas vamos ao que nos interessa. Em Filipenses capítulo 1:6, que nós já lemos, na minha versão diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Uma outra versão diz que aquele que começou a boa obra continuará até o dia de Cristo. E ainda alguma outra versão, principalmente a versão King James, a versão do Rei Tiago, que é uma das mais aceitas entre os estudiosos da teologia, a versão do Novo Testamento do Rei Tiago, que diz assim: aquele que começou a boa obra a realizará até o dia de Cristo. Então são palavras diferentes, mas com o mesmo
dando o mesmo sentido. Mas eu vou ter que me prender na minha versão, que diz assim: tendo por certo isto, que aquele que começou, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então nós vamos tentar garimpar, vamos tentar descobrir coisas novas, lições novas, para que possamos nos edificar na manhã deste domingo. Quando falamos em garimpar, nos remete a talvez alguns filmes de TV ou até vídeos daqueles garimpeiros que vão em busca de encontrar pepitas de ouro. E eu creio que é um trabalho difícil, não um trabalho fácil. Preciso que essas pessoas elas tenham calma, elas tenham muita paciência, muita perícia, determinação e também muita habilidade para poder encontrar um fragmentozinho, pequeno que seja, de ouro, e vão guardando aquilo até que consiga juntar um certo peso, uma certa medida, e aí eles vão comercializar aquilo e ganhar alguns trocados. Muitos ficaram ricos com esse garimpo, e outros até perderam a vida. Mas garimpar, eu creio que não é tarefa muito fácil. E com a Bíblia não é diferente. Nós precisamos aprender a garimpar a Bíblia. Eu sempre ensino para vocês que quando nós vamos ler a Bíblia, podemos ler de diversas maneiras, diversos ângulos. Podemos ler a Bíblia, ou até a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, mas sem tirar dela lição nenhuma. Podemos ler a Bíblia como quem está lendo um jornal, um periódico que se vende nas livrarias, etc. e tal. Mas quando nós paramos para meditar, para pensar, para analisar, então nós vamos descobrir coisas preciosas. E é nessa hora que Deus fala conosco. Então, garimpar a Bíblia é isso. É pesquisar, é olhar com um olhar crítico, fazendo perguntas, questionando. E isso ajuda a gente a crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, não é verdade? Então, vamos tentar dar uma garimpada aqui em Filipenses 1,6, lembrando que eu já preguei para vocês domingo passado. Só que foi uma pregação do ponto de vista de uma ótica mais evangelística, para muitas pessoas que estão nos ouvindo e que não decidiram estar definitivamente ao lado de Cristo como servo, estão ainda caminhando, estão ainda aos poucos se achegando ao Evangelho. Então, a pregação evangelística são para alcançar essas pessoas. Porém, agora, nessa manhã, eu quero falar para os membros da Igreja Batista Peniel e também para os que não são membros, que estão nos ouvindo, mas que são maduros na fé, que já têm uma certa experiência na fé. Como disse Hebreus capítulo 5, são aqueles que não estão tomando mais o leitinho racional, mas já estão podendo comer uma comida mais sólida, né? Mais forte. É isso. Então, o que podemos encontrar pesquisando, lendo, refletindo nessa palavra que nós encontramos em Filipenses 1,6? Nós podemos encontrar muitas e preciosas lições. Já disse isso para vocês. Um próprio autor, um teólogo, muito conhecido nosso, muito conhecido do mundo teológico, não sei se ele é conhecido para você, chama
Eugene Peterson. Ele escreveu um livro chamado Maravilhosa Bíblia. E no capítulo 44 nesse livro ele diz assim: a pessoa pode passar a vida inteira diante da Bíblia, lendo-a, estudando-a, pregando-a e escrevendo sobre ela, sem jamais esgotá-la. Então, Eugênio Peterson disse isso, que a pessoa pode passar debruçado sobre a Bíblia a vida toda, estudando, lendo e tudo, e nunca vai conseguir esgotá-la. E aqui isso é apenas um versículo da Bíblia. Nós podemos encontrar coisas maravilhosas. E nós vamos procurar descobrir dentro desse versículo de Filipenses 1,6, nós vamos descobrir a Trindade Santa. Nós vamos descobrir isso nessa passagem. Ele diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra vai dar continuidade, vai aperfeiçoá-la. Então nós vamos encontrar nesse versículo, apenas um versículo, a Trindade trabalhando. Deus é um só. Deus é um só. Mas ele se manifesta, ele se revela de várias maneiras a nós, seres humanos. Foi assim através da história e continuará sendo até aquele dia, o dia de Cristo. Deus se revela aos homens de várias maneiras, como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. E nesse versículo vamos encontrar isso, ao meu ver, né? A minha ótica, a minha visão míope de ver as coisas, eu pude encontrar isso. Quando Paulo escreve os Filipenses nessa passagem, dizendo, tendo por certo isto, que aquele que começou a boa obra, aquele que começou tudo, aquele que deu início a tudo, aquele que tudo dependeu dele. O próprio João, no capítulo 1, versículo 1, João 1:1, logo no início de João 1:1, ele diz, no princípio, ou seja, no começo, era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Desde o começo, o Verbo era Deus, ele estava com Deus. E o Verbo, o que é o Verbo? O Verbo é a voz, é a palavra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz que Deus deu uma ordem. Ele usou a sua voz. No início de tudo, quando tudo era trevas e tudo estava vazio, ele deu uma ordem dizendo, haja luz. E houve luz. Ele não construiu aquilo. Ele não trabalhou aquilo com as mãos, como fez com o resto da criação, principalmente o homem. Ele apenas usou seu poder e a sua voz. Disse, haja luz. Quando ele ordenou o povo de Israel, sob a liderança de Moisés, dizendo, diga ao povo de Israel que marche, Moisés. Ele deu uma ordem, usou a voz e em seguida ele realizou o milagre de abrir o Mar Vermelho, como todo mundo já conhece a história. Então, desde o início, desde o começo, aquele que começou é Deus Pai, Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Deus Pai deu início a esta obra. E durante as gerações seguintes, Deus se manifestou e se revelou aos homens através da palavra,
Deus usou seus profetas ao longo da história para realizar, para continuar a sua obra desde o início, desde a queda do homem. Deus vai trabalhar o homem. Mas quando Paulo diz aquele que começou a obra, ele não dá o nome, ele não fala quem é. Por isso que a gente precisa garimpar e descobrir quem é essa pessoa que Paulo está se referindo. Então nós vamos, sem dúvida nenhuma, descobrir que é Deus Pai, porque Ele foi quem começou tudo, Ele foi o idealizador de tudo e o mentor de todas as coisas. Tudo começou no coração do Pai para as nossas gerações, para a nossa vida. Então tudo começou, aquele que começou foi Deus Pai. Então a primeira pessoa da Trindade é Deus Pai. Ele é o Todo-Poderoso, o nosso El Shaddai, como está escrito em Êxodo capítulo 6, versículo 3, quando ele fala para Moisés: Moisés, diga a este povo, fala com este povo, que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Todo-Poderoso, que estou me manifestando agora a vocês. Então ele é o nosso El Shaddai. Eu já disse para vocês que El Shaddai é a palavra hebraica que significa a mãe que amamenta, a mãe que dá o leitinho para o bebê, que protege, que carrega no colo. Esse é o nosso El Shaddai. Então ele foi quem começou todas as coisas. Primeira pessoa da Trindade é Deus Pai. Mas volto a repetir que ele é único, né? Mas quando Paulo ensina que é aquele que começou a boa obra, então a gente precisa perguntar, precisa tentar descobrir perguntando. Mas que boa obra é esta? O que ele quer dizer com esta boa obra? E quem vai executar esta boa obra? Se ele iniciou, se ele planejou, se ele desenhou a obra, ele precisa de alguém para executar essa obra. Ele não vai executar, vai precisar de alguém. Como ele precisa de mim, de você, para continuar sendo usados por Deus para a continuação da obra, ele vai precisar de alguém. E esse alguém tem que ser alguém especialíssimo. Precisa de alguém que realmente ele possa confiar totalmente. Alguém que ele depositasse toda a sua confiança para executar essa obra. Alguém que teria, assim, uma comunhão perfeita com ele para essa obra ser executada. Por isso é que João, tomando a palavra, ensinando a respeito do verbo, ele está ensinando que alguém muito especial está no versículo 14 de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, quando ele diz, esse verbo que ele citou lá no versículo 1, o verbo, versículo 14, diz assim, se fez carne. E o verbo se fez carne. Ele se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai, cheio de graça e também cheio de verdade. Então, esse verbo, que era apenas usado a voz, apenas usado a palavra, agora ele vai se encarnar. Ele vai se despojar de toda a sua glória celestial. Ele vai descer aqui na terra e ele vai entrar na realidade da raça humana, da raça adâmica. E essa pessoa que ele escolheu é alguém muito especial. Era o melhor de Deus. Era o seu próprio filho, a quem ele chamou
de Jesus Cristo. Eu escuto às vezes um louvor dos jovens dizendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Já conheço essa música, quando ouço até coça um pouco a cabeça. Eles não descobriram ainda que o melhor de Deus já veio. É Jesus Cristo. Eu não sei o que eles querem dizer, que o melhor de Deus ainda está por vir. Já faz anos que eu escuto e parece que esse melhor de Deus para eles ainda não veio. Para mim já veio. Estou satisfeito com a minha salvação em Cristo Jesus. Então, o melhor de Deus já veio, se encarnou e através do Filho, Deus passa a ser Deus Filho. Deus Pai iniciou, criou, sustentou a obra. Deus Filho vai executar a sua obra com muito amor, com muita fidelidade ao Pai. Filipenses 2, um pouquinho na frente, diz que ele se esvaziou a si mesmo, tomando a posição de servo, e enfrentou a morte e morte de cruz. E ele esvaziou-se de si mesmo para se tornar verdadeiramente o Filho de Deus. Então, em carne, Deus é Deus. O mesmo Deus através do Filho. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que Deus continua sendo o mesmo Deus através agora do seu Filho, Jesus Cristo. Não é isso? Então, nós aprendemos isso na santa e bendita palavra do Senhor. Né? E próprio João, capítulo 10, versículo 30, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um só. Eu e o Pai somos um só. Mas na frente o apóstolo Paulo vai ensinar que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo os homens, o mundo, através dos homens. Então, Deus Pai e Deus Filho. Por isso que Paulo, quando escreve Filipenses 1,6, ele fala: aquele que começou a boa obra. Precisa de alguém para executar essa obra. É Deus Filho. Jesus deu cabo desta obra. Jesus deu conta desta obra. Enfrentou todos os empecilhos possíveis e imagináveis. Até mesmo entre os escolhidos, os seus discípulos escolhidos, ele encontrou dezenas deles que tentaram impedir, inclusive Pedro. Mas ele disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Pedro não queria que Jesus chegasse à cruz para realizar a obra do Pai. E quando ele chega lá na cruz, que ele estende, que as suas mãos estão estendidas, estão crucificadas, estão pregadas na cruz do Calvário, a sua última palavra foi essa: Pai, tudo está consumado. Jesus foi executor da obra. Mas quando o apóstolo Paulo fala que aquele que começou a boa obra, que é através do seu Filho, diz, vai continuar, vai aperfeiçoar, não tem como sendo ele Deus Pai e nem Deus Filho para dar continuidade. Por quê? Porque ele deu a ideia, fez o plano e entregou ao Filho. O Filho executou. Mas o ministério de Jesus durou apenas 3 anos, provavelmente. Numa conta, assim, uma matemática mais ou menos de qualquer jeito, que eu não sou matemático, mas os estudiosos chegam à conclusão que Jesus iniciou seu ministério com 30 anos e terminou com 33 anos de idade. Por isso, 3 anos apenas de ministério aqui na Terra. E quando ele morre, ele precisa que alguém dê continuidade. Mas se Deus Pai confiou a ele a execução da obra, quem ele vai poder confiar a continuidade dessa obra?
Porque Paulo disse assim, até o dia de Cristo. A obra vai continuar até o dia de Cristo. Ele não podia confiar em ninguém, porque todos ali eram, além de serem mortais, eram pecadores. Mas a obra precisava ser continuada através dos homens. Somos nós que demos e que ainda continuamos a dar continuidade a essa obra. Porém, através do poder do Espírito Santo de Deus. Nenhum homem é capaz de conseguir realizar essa obra sem a presença, sem o poder e sem a unção do Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente precisa ler, então, João capítulo 16, de 1 a 16, para poder entender que nós vamos ser usados por Deus, sim. Porque Jesus diz que obras até maiores que ele fez, nós podíamos fazer. Mas através do poder e da presença do Espírito Santo em nossos corações. Só dessa forma. Porque ele disse que ele precisava partir. Diz assim, vamos ler a palavra para a gente entender. João capítulo 16. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo se você puder. Diz assim, tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará de fazer um favor a Deus, serviço a Deus. Jesus está preparando os seus discípulos para o que eles iriam enfrentar dali por diante. O versículo 3 diz, isto vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque eu estava convosco. Agora, vou para aquele que me enviou. Tá? Jesus está anunciando a sua partida. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, então ele virá. Enviá-los-ei até vocês. E o versículo 8 de João 16 ainda diz, e quando ele vier, convencerá o homem, o mundo, melhor dizendo, do pecado, da justiça e do juízo. Esse poder de convencer, de mudar a vida e corações e as mentes das pessoas é um trabalho tão somente do Espírito Santo de Deus. Nós pregamos a verdade, mas quem convence é só o Espírito Santo de Deus. Quando você vê uma pessoa que mudou de ideia, mudou de direção, mudou seus caminhos, é porque foi o Espírito Santo de Deus que o convenceu. E diz mais, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me verei mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado, que é o inimigo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e eu vou-lo anunciarei. Tudo quanto meu Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis mais. E outra vez um pouco, ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, amados, Jesus iria partiu muito novo,
fez o que precisava fazer, realizou a obra do Pai e agora precisava dar continuidade. Então, para dar continuidade, ele precisou que o Espírito Santo descesse sobre nós. Então ele disse para aqueles discípulos, lá no final, e disse para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Até que do alto fossem revestidos de poder. E num período bem curto, né, de apenas 50 dias, a Bíblia diz em João 20, se não me falha a memória, que Deus soprou sobre eles, deu um sopro poderoso sobre eles, e naquela hora em que ele deu aquele sopro sobre os discípulos, nós podemos entender que eles receberam o poder de Deus naquele momento. João capítulo 20, versículo 22. Eu vou ler com vocês. Diz assim: e havendo dito isto, João 20, 22, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Um sopro forte. Forte. Aquele sopro de Deus Pai quando soprou sobre o mar vermelho e as águas se abriram. Aquele sopro que ele soprou nos dias de Josué, no Rio Jordão, e o rio também se abriu. O Rio Jordão se abriu também, para o povo atravessar pés enxutos. E agora Jesus assopra sobre os discípulos. E se ficai agora em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí você vai adentrando para a história dentro. Aí você vai garimpando. Aí você vai vendo que o assunto vai longe, né? E em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A obra continuou. A obra continua. Ainda que debaixo de muita perseguição, a obra continua. Por quê? Porque nós tivemos a presença do Consolador conosco. A unção do alto veio sobre nossas vidas. Vejo tanta gente tentando ler bons livros de autoajuda para conseguir sobreviver. Quando nós temos de graça a ajuda do alto em nossos corações, por meio do Consolador, o Espírito Santo de Deus. Nós tivemos que enfrentar durante toda a história muitas lutas. O ministério de Jesus durou só 3 anos. O ministério do Espírito Santo já dura mais de 2000 anos. Quase 3. Quando a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia. É como se tivesse apenas 3 dias esse ministério de Jesus. Então, o ministério do Espírito Santo está durando mais de 2000 anos. Continua ainda a durar, continua ainda a agir. Ainda estamos no período da graça de Deus. Nós estamos atravessando o período da graça, onde a salvação é estendida a todas as pessoas que creem no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E infelizmente, meus irmãos, ainda hoje
existem muitas nações, muitos países fechados para o Evangelho. E são países que perseguem ferrenhamente a Igreja de Cristo, que lutam contra a Igreja de Cristo, que matam cristãos, que destroem vidas para que as igrejas não prosperem. Mas aonde existem essas grandes perseguições é que a Igreja de Cristo está mais forte, porque é onde os crentes são crentes de verdade, né? Então, conhecemos a missão Portas Abertas através do nosso saudoso irmão André, que escreveu lindos best-sellers, lindos livros. Um deles que eu li agora na quarentena O Contrabandista de Deus. Eu li agora, 2 semanas atrás. Todinho. Livro grosso, mas gostoso de ler. Eu desafio você a ler também. Aliás, todo seminarista deveria ler o livro Contrabandista de Deus, do irmão André. Todo pastor que se preza deveria ler o Contrabandista de Deus. Nós oramos uma vez por ano pela igreja perseguida, mas nós só vamos entender o que é realmente a igreja perseguida quando lemos o livro Contrabandista de Deus. Nós fazemos isso uma vez por ano na igreja, muitos ficam boiando. Para que isso? Não interessa. Mas se você ler esse livro, você vai mudar de ideia completamente. E talvez a gente não venha orar só uma vez por ano, mas orar sempre pela igreja que é perseguida até hoje. Mas a obra do Espírito Santo de Deus continua. Começou no coração de Deus Pai. E ele a idealizou e ele foi o mentor desta obra e entregou ao Filho. Por isso que Jesus disse em suas palavras que todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Então Jesus já recebeu de Deus esse atestado. Jesus recebeu de Deus essa procuração, né? Quando ele disse em Mateus capítulo 26, versículo 64. Mateus 26, 64. Todo poder me foi dado no céu e na terra, inclusive o poder de salvar e de perdoar pecados. Amém? Então nós vemos aqui em Filipenses 1,6 que a Trindade Santa, a Trindade Divina, está aqui apenas nesse versículo, só um versículo de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Né? Vamos ler de novo. Diz assim: tendo por certo isto, que aquele que começou a boa obra, Deus Pai. Aquele que começou a boa obra, essa boa obra foi executada através do Filho. Ele dará continuidade, ele aperfeiçoará, realizará. É por meio do poder do Espírito Santo, usando vidas, usando eu e você, para ganharmos almas para Jesus, para levarmos o nome de Jesus até os confins da terra. Crente que não tem paixão pelas almas, o crente que não quer ver uma alma salva, alguma coisa está errado com ele. Tem pessoas que passam anos sem falar de Jesus para alguém. Alguma coisa não está legal com você. Você precisa lembrar de que aquele que está do seu lado, que convive com você, que você tem uma chance de falar para Jesus e não falar de Jesus para ele, você será cobrado, porque você tem que dar conta dessa alma a Deus, né? Então, você estará livre da mão pesada de Deus, se você falar do amor de Cristo para as pessoas. Isso é o nosso dever, amar as almas perdidas que estão sem Cristo
e sem salvação. Ah, pastor, você vai... Ah, mas já falei para ele não escuta, ele não entende. Você prega. Deixa a semente plantada no coração dele. Que se encontrar uma terra fértil, ele será salvo. E você terá um filho na fé. E Deus há de te abençoar poderosamente, né? Mas, para encerrar então o nosso estudo, eu só quis mostrar para vocês que a gente precisa garimpar, descobrir coisas novas. Em apenas um versículo já deu margem para muita coisa para a gente aprender. Mas volto ainda a citar o Eugene Peterson, é um teólogo, ele é, digamos assim, ele é um discípulo de Karl Barth, um suíço, que os estudantes de teologia têm que conhecer a obra de Karl Barth. Tem jeito, né? Teologia sistemática e tantas outras, tem que estudar a vida dele, a obra de Karl Barth. E esse Eugene Peterson foi discípulo dele, né? E ele disse, vou repetir, no seu livro Maravilhosa Bíblia, página 44, se a pessoa pode passar a vida inteira debruçado sobre a Bíblia, lendo-a, estudando-a, pregando-a, escrevendo sobre ela, sem jamais esgotá-la, né? Então eu quero deixar uma dica para você voltar a ler Filipenses 1:6 e descobrir mais coisas ainda, além do que nós aprendemos hoje. Descobrimos que a Trindade Santa, a Trindade Divina, está inserida no versículo 6 de Filipenses, capítulo 1. Aquele, Paulo não disse o nome, que realizou a boa obra, que também não disse o nome, há de aperfeiçoá-la, que também não disse o nome. E nós temos a obrigação de descobrir. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas é obrigado a descobrir, a estudar, a saber. Essa é a nossa obrigação. Todos têm a obrigação de estudar. Então, nós vamos estudar e não vamos esgotar. Mas vou dar uma dica para você. Se você tem memória curiosa, se você gosta de descobrir pepita de ouro na Bíblia, volta essa noite, volta ainda. Acha um tempo aí nessa quarentena para você descobrir coisas novas na Bíblia, né? Primeiro desafio é você ler o livro Contrabandista de Deus, do irmão André. Leia nessa quarentena. Segundo, medita na palavra de Deus. Ore às 3 horas da tarde. Eu espero que vocês estejam continuando a orar. Eu e minha esposa, deu 3 horas, o relógio toca e às vezes está longe de mim, eu corro para a gente falar, querida, vamos parar tudo e vamos orar. E nós dois temos aprendido a orar um com o outro. Quando a gente tem uma vida corrida aqui em São Paulo, quase dá tempo de a gente orar junto. Para a nossa vergonha. Mas agora estamos orando às 3 horas da tarde. A hora nona da Bíblia, né? Mas aqui vai a minha dica. A minha dica é esta. O último versículo da Bíblia, dessa passagem, que ele diz, até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo. Qual dia de Cristo é este? A que dia de Cristo ele está se referindo, que ele também não fala. Temos que descobrir. Que dia é esse? Quando será isso? Né? Eu acredito que seja o dia de Cristo está se referindo ao arrebatamento da igreja. Falar sobre o arrebatamento da igreja agora, olha, isso dá pano para manga. É mais uma hora de estudo, dentro do versículo 6 de Filipenses capítulo 1. Aquele que começou a boa obra em vós, em sua vida, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Eu pergunto para você, Paulo não fala qual? Paulo não dá nome de nada. Ele não citou nome de nada. Nós que precisamos descobrir depois de
2000 anos atrás. Descobri qual é esse dia de Cristo. Eu quero perguntar para vocês, alunos da Escola Bíblica, qual de vocês tem coragem de ser desafiado a falar sobre esse dia de Cristo que Filipenses 1,6 está falando? Que eu acredito que seja sobre o arrebatamento da igreja. Se você concordar comigo, então você pode estudar sobre isso, né? Há muitos teólogos por aí, muitos eruditos e até pessoas que se dedicaram à escatologia, que são o estudo das últimas coisas. O arrebatamento da igreja está dentro dessa teologia e você pode falar sobre ela. Tá vendo como nós estamos descobrindo coisas importantes em apenas um versículo, né? Mas para encerrar, para concluir o nosso estudo que nós descobrimos que Deus está presente e se manifesta de várias maneiras nas nossas vidas. Porque Ele foi o que começou, Jesus foi o executor e o Espírito Santo é quem deu continuidade, continua dando e aperfeiçoando em nossas vidas o poder do Evangelho, o poder de Deus até a volta de Jesus, conforme está nesse texto. Mas há uma pequena fagulha, uma pequena pepita dessa escavação que a gente fez, que eu não posso deixar para trás, que eu considero bastante importante. E nós não falamos sobre ela, mas eu deixei por último. Deixei para o final. Que quando a Bíblia, nesse versículo, diz assim: aquele que começou em vós, aquele que começou a boa obra em vocês, trazendo para a linguagem de hoje, aquele que começou a boa obra em vocês, esse é fiel. Aquele que começou a boa obra em vocês é fiel. Em vocês, essa pequena pepita é valiosa. Tudo que lemos, tudo que eu preguei, tudo que essa passagem está trazendo para os nossos corações, está apenas procurando, tentando alcançar o coração do homem, o nosso coração, aquele que começou em vós, aquele que começou através das nossas vidas, dos nossos corações. Ele começa através de mim e de vocês. É para nós, é para mim e para você. O poder de Deus, a esperança em Cristo Jesus, a vida eterna com Deus, é para mim e para você. Tudo que Deus fez, toda a sua obra, só tem um objetivo: alcançar o seu coração e levá-lo à vida eterna. Aqui na terra, todos nós somos forasteiros. Aqui na terra, todos nós somos passageiros. Fazemos uma pequena viagem. Uns vão mais cedo, outros vão um pouco mais tarde, mas todos terão que ir. Eu preguei um domingo desse, minha esposa também, sobre a brevidade da vida. E volto a repetir. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida é na glória do Senhor. Na verdade vos digo, diz o Senhor Jesus, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24. Quem ouve e quem crê
tem a vida eterna. Você tem essa chance. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda continua relutante, se você ainda continua tentando brigar com Deus, você está perdendo. Você está perdendo muito. Não olhe para os erros dos homens. Olhe para Jesus. Porque Ele o executor da obra que foi colocada diante de nós através do poder de Deus. Que Deus te abençoe. Dirija a sua vida. Que Deus te guarde. E continua garimpando a Bíblia. Continue lendo a Bíblia, meditando, pensando, refletindo, fazendo perguntas, que você vai descobrir muita coisa. Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Um abraço, professora Jane. Obrigado por essa oportunidade que ela me deu, porque substituir Jane é muito difícil. Eu fiz o que pude. Mas que Deus possa dar continuidade da sua obra na sua vida, Jane. E que Deus te abençoe ricamente. E que tudo possa voltar ao normal na sua vida. E que essa pandemia possa passar de tal maneira que nós possamos nos abraçar de novo, nos ver e nos alegrar na presença de Deus em Cristo Jesus. Um abraço a todos. Fica na paz do Senhor. Até a próxima oportunidade. Vou orar com você. Senhor Deus e Pai, quero, Senhor Deus, ser grato a Ti por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui, ó Deus, nesse vídeo e procurando falar aos corações do nosso povo da Igreja Batista Peniel, dos nossos amigos que estão nos ouvindo, que é importante estudar a Bíblia, é importante estudar a Sua Palavra e é importante confiar nela, porque ela é a nossa única e verdadeira instrução para os nossos corações, para a nossa família. É o nosso vade-mecum de cada dia. É dela que nós nos fortalecemos e é através dela que nós nos mantemos na sua presença. Obrigado, Deus, por sua palavra. E que ela chegue aos corações de todos aqueles que estão sedentos por ela, que a querem, que desejam, que têm sede dela. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Jesus. Deus abençoe.